E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, como fazer, como entender uma movimentação lógica do gráfico, para que você faça uma compra, para que você faça uma venda, dentro do entendimento lógico da movimentação. Aqui, ó, eu fui aqui no passado do gráfico, vi movimentação, fiz umas marcações, estamos chegando aqui em euro USD, tá bem feio o ativo, né? Tá vendo, ó, com marcação com doji, regiões, abertura e fechamento. Porém, por ser um ativo que eu opero há tempos, eu olhando a movimentação, acredito nessa movimentação. Vou entrar até com mais duas taxas aqui, ó, porque quando a gente sabe fazer as marcações, sabe como marcar realmente o movimento do gráfico, a gente começa a entender movimento, ó. Então eu fiz essas marcações. Para mim, essa marcação aqui de baixo é que ele não tem a força para fazer rompimento nessa região do candle. Então por isso que eu fiz as minhas compras ali. O único problema que está acontecendo é que o ativo está trabalhando sem força, né, sem movimentação, parece que está sem volume de movimentação, mas vamos aguardar, né? Vai chegar na região, tá lá, ó, perfeito, entrada perfeita. Cadu, como que você chega nesse entendimento? Simples, a gente tem que entender a lógica da movimentação. Se eu tenho ponto de reversão aqui, ó, se eu tenho 3 pontos de reversão, e o gráfico me mostra que ele está fazendo movimentação para buscar a máxima da região, eu posso continuar o movimento com ele. Simples assim. É só eu continuar a movimentação com ele. Tem muita gente que fala assim para mim, Cadu, ensina uma estratégia em M1 para eu ser lucrativo, operando opções binárias, sendo eu iniciante. Me ensina uma estratégia em M1, a melhor estratégia em M1 para eu ser lucrativo, operando suporte e resistência. Gente, por que que quando eu vou falar de estratégia, você entende? Eu não sei, né, se você entende, pelo menos eu imagino que você entende. A estratégia é uma forma simples de falar sobre técnica. Então, na análise gráfica, quando você vai estudar análise gráfica, você vai aprender técnicas. Técnicas, que nem aqui. Lá na região de movimentação, eu vejo que ele fez um movimento para cá, chegou, consolidou, vou continuar o movimento. Então são técnicas que eu utilizo dentro da análise gráfica. Então a melhor estratégia é você aprender a análise gráfica a fundo, porque lá você vai entender as estratégias em M1 para que você saiba qual a melhor possibilidade de você utilizar aquilo que você aprendeu como técnica, analisando todo um contexto gráfico, com lógica de movimentação do preço, entendendo o suporte e resistência, sabendo analisar o suporte e resistência, para você saber operar o suporte e resistência. E quando tiver uma tendência, também você vai entender como operar uma tendência, como analisar uma tendência. Por isso, inclusive, sobre os padrões de vela que eu sempre falo para vocês aqui, eu deixo esse book, ó, inteiramente grátis para vocês baixarem, para vocês fazerem download e aí vocês aplicarem nos seus trades. E como é que você tem acesso a esses padrões de vela? Você pode entrar aqui no meu canal do YouTube, ó, que fica mais fácil para você. Além das aulas, além de estar abaixo dos links das aulas aqui, na descrição dos vídeos, você tem no canto superior direito aqui, ó, todos os links possíveis para você entrar em contato comigo. Então tem o meu WhatsApp, tem o Telegram, tem o Instagram e tem o link para acessar o treinamento a qualquer hora do dia ou da noite, onde você tem acesso automático ao fazer a aquisição, o acesso para a vida toda e o tira dúvidas é direto comigo. Então quando você abrir lá o canal do Telegram, o que vai acontecer? Vai aparecer esse book aqui no canto superior e mensagem fixada. Então é nele que você vai clicar e vai abrir aqui, ó, 2 links para você fazer download, tá bom? E o que você vai ver aqui? Você vai ver resultados de alunos, ó, como o Rivanildo, mandando, batendo meta, ó, sobre fazendo contexto gráfico, padrão, tendência, olhando tudo que tem que olhar para operar. Aqui você vai ver o José, ó, batendo meta 4-1. Então aqui eu subo tanto as aulas que eu subo para o YouTube, como aqui os trades dos alunos. Aqui o Bruno, por exemplo, ó, boa tarde, meu mentor.
Muito obrigado por tudo, graças a Deus, seu treinamento Hunter. Hoje eu consigo trabalhar de casa, no máximo 2 horas por dia, com uma diária dos sonhos. Meu muito obrigado pelo conteúdo, seu treinamento muda vidas, gratidão, Hunter Mestre. Tá vendo? Isso aqui é o Bruno, vivendo tranquilo do mercado. Aqui as aulas que eu subo pro YouTube. Aqui o Carlessandro, meta batida com sucesso em 40 minutos, em 3 operações. De 200 para R$1.000, para a glória de Deus. Acabei de abençoar uma família e Deus já me retribuindo. Tá vendo? É isso que vale a pena você transmitir conhecimento. Aqui o Levi, ó, 3-0 em 14 minutos, R$64. O Levi é aluno novo. Esse aqui é o Leandro, um saque de R$500 agora, muita gratidão. Aqui é o Pedro, ó, fazendo 4-0 e assim por diante, gente. O Emerson, 3-0. Ó, entrei no treinamento há 4 dias. Vim acompanhando o senhor no YouTube, agora estou aperfeiçoando tudo que eu aprendi no YouTube com o senhor. Deus abençoe a vida sempre. 3-0 em 20 minutos. É que eu falo, pessoal, o YouTube é simplesmente a ponta do iceberg, né? Aqui no treinamento você vai aprender realmente como funciona e aí vai saber, vai voar nas análises. Aqui é o Sebastião, ó, dá uma olhada. Fazendo o seu saque, fez 300% em cima do que ele depositou. Ó, estou cancelando todas as inscrições que nunca me levaram a nada. É isso aí, Tião. O que o Tião tá falando aqui? Que ele só perdeu tempo com muita gente aí, né, que se diz entendido, que diz que faz análise gráfica, que diz que ensina e na verdade não ensina nada, né? A verdade é essa. Então, me segue aí, baixe o seu e-book, me segue aqui, ó, se você quiser me seguir no Instagram também, você pode mandar algum direct para mim, alguma mensagem, como já tem aqui, né? Aqui tem um link do treinamento, lembrando que está com 60% de desconto ainda, o acesso é para a vida toda e o tira dúvidas é direto comigo. Então vamos analisar o gráfico, vamos ver o que nós temos mais para oferecer aqui, o gráfico oferece, ó, EURUSD, entradinha ali, peguei 3 taxas ali, coisa linda, EURUSD, EUROJPY, vamos ver como o EUROJPY está trabalhando, EUROJPY também trabalhando comprado, não tem nada lá atrás, não tem nada de referência, vou sair do EUROJPY, opções, digital de novo, eu estou em digital aqui, né, digital está pagando mais, por isso que eu estou em digital, ó, preço chegou em região, eu vou fazer uma venda aqui, mesmo não analisando ainda totalmente o gráfico. Por quê? Porque só de chegar aqui, eu toco o olho aqui, ó, e vejo uma região, uma bela de uma região no gráfico. Tem muita gente que fala assim para mim, Cadu, ensina para mim uma estratégia em M1 para que eu seja lucrativo, para que eu saiba operar suporte e resistência, para que eu consiga sacar dinheiro do mercado. Me ensina essa estratégia milagrosa. É o que eu falo para todo mundo, gente. A estratégia em si, não existe a estratégia milagrosa. O que existe é você entender contexto gráfico de movimentação. O que existe é você bater o olho no gráfico e entender o que o gráfico está fazendo. Dentro do conceito de análise gráfica. Tá lá, ó. Fechou. Entradinha perfeita. Qual é a dificuldade de eu entender isso? Ó, olha só, quando eu chego no gráfico, por que eu estou falando isso para você? Porque isso aqui você aprende analisando o gráfico como um todo, você não aprende, não é uma estratégia. Se você fala assim, ó, melhor estratégia de M1 para ser lucrativo operando suporte e resistência, estando em opções binárias para iniciante. Cara, não é da noite para o dia, é simples, mas você tem que treinar, você tem que entender os fundamentos. Quando eu chego aqui, ó, eu consigo ver o gráfico rapidamente trabalhando em canais. Ó. Se você aprender a operar canais, já é um meio de um caminho. Então o que você consegue ver aqui? Você consegue ver o preço trabalhando abaixo desse suporte, aliás, dessa resistência. Por que o preço está abaixo dessa resistência? Porque o preço foi resistido naquela região. Você vê o preço também trabalhando abaixo dessa região. Por que ele está trabalhando abaixo dessa região? Porque o preço foi resistido naquela região. E quando o preço está trabalhando acima dessa região, ó, ele foi suportado nessa região. Então, se eu tenho resistência e aqui eu tenho região onde o preço foi suportado, eu tenho regiões diferentes. Então, eu tenho regiões aqui de venda
eu tenho aqui regiões de venda e eu tenho regiões aqui de compra. Olha que dica interessante para você operar em M1. Então, só de eu abrir o gráfico e ver uns canais, olha que interessante, eu tenho 4 canais funcionando aqui dentro de um grande canal, né? Então eu tenho um canal acima, um canal no meio e um canal abaixo. Só de você olhar aqui, você vê o gráfico me apresentando 2 possibilidades de venda e apenas uma possibilidade de compra. Ah, Cadu, mas se o preço chegar aqui, ó, ele vai se tornar compra. Se o preço chegar, eu estou falando agora. Agora, quando eu vou olhar o gráfico, eu vejo o que? As possibilidades de venda. Então, olha uma estratégia para M1, para você ser lucrativo operando suporte e resistência aí, mesmo sendo opções binárias para iniciante. Para você aprender a analisar o suporte e resistência e saber como operar suporte e resistência. Só de você olhar o gráfico, você já vê oportunidades no gráfico, tanto de venda nessa região, e você só vai pensar em compra quando ele chegar nessa região. Então você já faz um mapeamento do gráfico, já vê que existe 2 oportunidades de venda contra uma de compra, então você já sabe que o gráfico tem que trabalhar nessa região vendido. Quando você vê o preço nessa região aqui, você já entende que tem que trabalhar vendido. É uma forma de contexto gráfico, de você fazer a leitura gráfica, fazer uma análise rápida. Eu estou fazendo uma análise rápida do gráfico como um todo, tá? Ainda você vai ter que analisar a tendência, vai ter que analisar bem a região, vai ter que ver como que o candle está trabalhando, você vai ter que ver o volume, o fluxo do mercado financeiro. Isso tudo a gente vê no treinamento passo a passo. Mas só com essa dica aqui, ó, dessa leitura, essa estratégia em M1 para você ser lucrativo operando suporte e resistência, mesmo você sendo opções binárias para iniciante, você já vai conseguir compreender o gráfico de uma forma melhor. Você já vai entender isso. Ó, e o preço continua brigando aqui. Deixa eu até tirar essa linha aqui. Por quê? Porque ali é uma região de venda. Olha aqui quando eu fiz essa entrada aqui nessa região de correção. Por que eu fiz essa entrada na região de correção aqui? Dá uma olhada. Mesmo movimento, ó, que eu queria mostrar para vocês. Ó, lembra que eu marquei uma linha aqui, marquei uma linha aqui e marquei uma linha aqui. Se o preço está trabalhando ali e o preço está trabalhando aqui, eu tenho uma possibilidade de compra. Se o preço vier aqui, eu tenho uma possibilidade de compra. Se o preço vier aqui, ele vende. Se ele vier aqui, ele vende. O que o preço fez? Veio aqui embaixo, mais uma possibilidade de compra. Você viu que eu tenho aqui 3 oportunidades de compra, fora 2 de venda? Olha só de novo essa estratégia M1 funcionando. Opa! Cadu, se o gráfico está me dando 3 compras e 2 de venda aqui nessa região, porque o preço está trabalhando aqui, eu tenho mais possibilidade de compra do que de venda. Ah, Cadu, mas o preço está caro para eu comprar. Está caro, mas ele não chegou no destino final. Então o gráfico vai te dar oportunidades. Dentro das oportunidades você vai utilizar aquilo que é melhor para você. Então entenda fazer essa análise de forma mais simples, com entendimento lógico, para você conseguir fazer suas operações. No treinamento a gente aprende cada passo a passo da análise para a gente entender o gráfico, entender tendência, entender região, entender setor, como que eu vou aplicar um padrão de vela, aquele book mesmo que eu deixo aí de presente para vocês, como que eu vou aplicar o fluxo. Nisso a gente vê tudo a fundo. Por quê? Porque a gente precisa entender cada detalhe do gráfico. Compreendeu? Entendeu? O gráfico muito volátil nesse momento, eu acho que eu vou ficando por aqui, não vou ficar mais à frente do gráfico não, ó, fazendo aqui praticamente 200 e poucos dólares de lucro. Eu espero que você tenha entendido essa forma de você analisar o gráfico e compreender as movimentações do gráfico. Conforme você vai avançar nos seus estudos e conforme você vai aprendendo sobre analisar o gráfico de uma forma mais correta, você vai compreendendo de forma lógica toda essa movimentação. E conforme você vai aprendendo de forma lógica essa movimentação, você vai desenvolvendo uma estratégia em M1 para ser lucrativo operando suporte e resistência, mesmo você estando iniciante. Então, a questão não é a estratégia em si, mas a questão é a técnica ou as técnicas utilizadas dentro de um contexto gráfico para você fazer a leitura correta e fazer a sua entrada com lógica e razão.
o porquê que você está vendendo, o porquê você está comprando. Quando você entender o porquê disso, e é isso que eu ensino passo a passo no treinamento, onde nós nos aprofundamos e você faz uma leitura completa e complexa. E tem muita gente que pergunta assim, Cadu, mas eu sou novo, será que eu vou entender o treinamento? É justamente para isso, para você entender do simples ao avançado, do iniciante ao avançado. Aquele que se acha avançado, que está aí no mercado 2, 3 anos, 1 ano e não tem resultado, na verdade ele nunca aprendeu análise gráfica. Então ele precisa começar a engatinhar, começar a aprender todas as questões que estão dentro do gráfico e extra-gráfico, para ele começar a entender, para começar a se aprimorar, para começar a aplicar. E lá no meio para frente do treinamento a gente começa a se aprofundar e ficar avançado. Por quê? Porque aí você já tem conteúdo suficiente para entender a profundidade da análise gráfica. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que eu tenha te ajudado hoje, no dia de hoje, com essa aula. Não saia daqui sem deixar um comentário, não saia daqui sem deixar um like. Isso ajuda muito, gente. Todo like, todo comentário que você deixa, isso faz com que o canal seja entendido pelo algoritmo como um assunto que ajudou alguém, tá? Então por isso que eu sempre peço para vocês, deixe o seu like, deixe um comentário, está gostando da aula? Qual o assunto que gostaria de ver? Entendeu o assunto? Gostaria que eu trouxesse mais aulas? Gostaria que eu trouxesse mais assuntos sobre OTC? O que você gostaria de ver também aqui no canal, tá bom? E você quer vir para o treinamento? Quer parar de perder dinheiro? Quer parar de entregar dinheiro para a corretora? Quer sair dessa mesmice? Quer acelerar os seus conhecimentos? Quer ser como os alunos ali, ó, batendo meta, fazendo saques? Eu te espero aqui do lado de cá. Vamos estudar. Estarei aqui para dar suporte para você, tá bom? Qualquer hora do dia ou da noite você pode fazer o seu acesso e começar a estudar. Fica com Deus, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!